Hola, 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 bienvenido a um episódio mais da série Aprendendo Espanhol com Histórias. Se você é brasileiro e quer destravar o seu espanhol, aqui é o lugar certo, porque aqui nós usamos o método AVC, auditivo, visual e sinestésico. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pamela, eu sou brasileira e argentina por opção, ou seja, o espanhol e o português são meus idiomas nativos. E há anos eu estudo esses idiomas e ajudo brasileiros a falar em espanhol. E sabe por que você deve assistir essa aula? Sabe por quê? Eu vou te contar agora. Porque quanto mais palavras do espanhol você conhecer, melhor você vai poder se comunicar no espanhol. E é isso que eu vou fazer aqui. Hoje, por meio de uma história, eu vou te mostrar novo vocabulário, vou te ensinar a pronúncia, vou te mostrar os héteros e ainda vou fazer exercícios de fixação na memória para você não esquecer no futuro. Antes de começar, eu queria fazer um comentário rápido. Eu sei que tem muita gente que assiste as minhas aulas porque acha o espanhol uma língua linda. E todos nós estamos concordando nisso, tá? Porque o espanhol é bonito, realmente, soa muito bem, muito romântico. Mas eu quero te lembrar que o conteúdo que eu vou trazer aqui, ele é denso. É um conteúdo que se você não estiver com papel e caneta na mão, anotando, registrando, escrevendo suas dúvidas, as suas próprias frases, você pode estar correndo o risco de perder o tempo aqui. Porque provavelmente você vai se esquecer se você não anotar. Tá? Então, permaneça aqui, mas, por favor, te peço, não se esqueça de anotar. Trazer alguma coisa, nem que seja uma folha solta, avulsa, para anotar, mas alguma coisa para, pelo menos, registrar. Preparado? Foi lá buscar? Não? Vou te dar mais um tempinho, porque nos próximos minutos eu vou te explicar o que vai acontecer. Nos próximos minutos eu vou ativar em você o que nós chamamos de aprendizagem visual. Visual porque eu vou te mostrar aqui na tela, deixa eu te mostrar aqui na tela, a história que a gente vai ver. E também vou ativar a sua aprendizagem auditiva, porque você vai ouvir eu lendo ela em voz alta. Agora sim? Pegou o papel e a caneta? Então, vamos lá. El nombre de la historia es El caballo y el asno. Había una vez un hombre que tenía un caballo y un asno. Una tarde, cuando iban de camino a la ciudad, el asno, muy agotado por llevar toda la carga, le dijo al caballo: «Por favor, amigo, tú no llevas nada. Ayúdame con una pequeña parte de esta carga». El caballo, siendo muy egoísta, se hizo el sordo. En la mitad del camino, el asno se desplomó, víctima de la fatiga. El dueño le echó toda la carga al caballo, incluyendo al asno enfermo. El caballo, suspirando, dijo: «Qué mala suerte tengo por no haber querido ayudar. Ahora tengo que cargar con todo y hasta con el asno». Moraleja: aquel que no ayuda a su prójimo cuando lo necesita, tarde o temprano termina perjudicándose a sí mismo. Y esa fue la historia de hoy. Bueno, nosotros ya hicimos el número 1, leímos el texto en voz alta. Ahora vamos a la parte número 2. Revisar as palavras destacadas no texto. Você tá vendo que tem algumas palavras em verde aí no texto, né? Vamos aprender isso agora. El caballo e el asno. Seria o cavalo e o asno, que é um animal muito parecido ao burro. Não é o mesmo, tá? É semelhante. Assim como existe burro, existe asno, existe jumento, né? Mas isso aí é parte do português. Eu vou te ensinar o espanhol. No espanhol, nós iniciamos uma história com había una vez. Era uma vez. Também existe érase uma vez. São as duas formas. Então, havia uma vez, era uma vez um homem que tinha um cavalo e um asno. Uma tarde, quando, e atenção que eu marquei esse quando com verde, porque diferente do português, a palavra quando, ela começa com C. Você já tinha percebido isso? E essa não é a única palavra que começa com C. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a palavra
quatro, logicamente também com 40, quarentena, quarto de onde você dorme. Deixa eu ver o que mais. Então, várias palavras como essas, por exemplo, tudo que é derivado do número 4, quarentena, qualidade, certo? Tudo isso é com C. Já anota aí no seu caderno para você não errar na escrita do espanhol. Isso é uma dica para você escrever melhor. Vamos lá. Una tarde quando iban de camino a la ciudad, quando eles estavam a caminho, ó, estar a caminho, estou a caminho. Como é que você fala para aquele seu amigo que está mandando o WhatsApp para você? Onde você está? E você quer dizer para ele, estou a caminho. Como é que você diz? Voy de camino. Não é a mesma estrutura aqui no português. Então, estou a caminho não se diz muito. Você tem que usar o verbo ir. Voy de camino. Eu voy de camino. Tá? Essa é uma forma de dizer que eu tô a caminho, tá? A la ciudad. Entonces, cuando iban de camino a la ciudad, el asno muy agotado. O asno muito agotado. Ele estava exausto, tá? Ele estava muito agotado por levar toda a carga, porque ele estava levando toda a carga. Le dijo al caballo, ele disse ao cavalo, por favor, amigo, tu não llevas nada. Por favor, amigo, você não leva nada, você não está levando nada. Ajuda-me com uma pequena parte desta carga. Essa parte você entendeu, né? Fácil. El caballo sendo muito egoísta, o cavalo sendo muito egoísta, ele se hizo de sordo. Aqui tem outra expressão para você aprender de espanhol. Como é que se fala quando aquela pessoa escuta o que você disse, mas ela se faz de surda? Se hizo el sordo ou se hizo la sorda. Te dije que no dejaras la toalla mojada en la cama, pero te hiciste de sorda. Certo? Então, hacer de sorda. Bien. Por outro exemplo, vamos ver outro exemplo. Hagámonos los sordos y no le digamos a mamá quién rompió el vaso. Entonces, cuando pregunte quién rompió el vaso, hagámonos los sordos. Nadie sabe. Bien, otro ejemplo aí. Sigamos. Detalhe importante aqui. Hacer-se el sordo. Você já percebeu, sordo quer dizer surdo. Mas detalhe, a palavra surdo existe no espanhol, mas quer dizer outra coisa. A palavra surdo, que se escreve com Z, surdo, pronunciado na América como surdo e lá na Espanha como zurdo, quer dizer a pessoa que é canhota, que escreve com a outra mão, com a mão esquerda. Então, uma pessoa surda é aquela pessoa que faz tudo com a mão esquerda, com o hemisfério esquerdo. E também se usa essa palavra para pessoas que têm mais a parte da ideologia de esquerda, tá? Inclusive, eu costumo contar a história, até vou ilustrar essa parte, que uma vez, quando eu entrei na faculdade, aconteceu uma coisa que me deixou sem palavras. Sem palavras. Eu estava entrando na sala de aula e não tinham mesas com cadeiras. Era só aquelas cadeiras onde a mesa estava embutida. Ela estava na mesma estrutura da cadeira, né? Eu entrei e sentei na primeira cadeira que eu vi. Sentei ali. E aí, de repente, chega meu colega que eu não conhecia direito. Nós estávamos começando a nos conhecer. Ele olhou para mim e perguntou: era na Argentina, né? Então lá a gente usa você. Ele olhou para mim e perguntou: sou surda? Eu olhei para ele assim, não acreditando que alguém poderia fazer esse tipo de pergunta falando. Se ele achava que eu era surda, por que ele falou? Eu não ia ouvir ele. Então, eu não sabia como reagir, porque me pegou muito de surpresa. Mas eu olhei para ele e eu falei assim: não sou surda.
Ah, ele fez. E foi embora. Fiquei pensando, meu, o que acabou de acontecer agora? Aí, quando eu olhei pra minha mesa, entendi. Era porque eu tinha pego uma cadeira onde a mesa estava do lado esquerdo, como se eu escrevesse com o lado esquerdo. Ele não estava querendo saber se eu era surda, se eu conseguia ouvir ou não, mas se eu escrevia com a mão esquerda ou com a mão direita. Tá aí. Espero que a minha história não seja só pra você sentir vergonha alheia, mas também pra aprender esse assunto. Vamos lá, então. O que mais faltou? Se hizo el sordo. Vamos lá. En la mitad del camino. Na metade do caminho. Mitad, ok? Cuidado para não dizer metade. Metade é metade português, metade espanhol. É mitad. En la mitad del camino, el asno se desplomó. O que quer dizer se desplomou? Acabei de fazer aqui, ó. Acabei de simular aqui. Quando alguém se desploma é porque se sente mal, se marea e se desmaya. Não é necessariamente que se muere, ok? Simplesmente se desmaia. Não quer dizer que a pessoa morre quando ela se desploma, mas sim que ela só se desmaia, tá? Ela se sente mal. Entonces el asno se desplomó víctima de la fatiga. Fatiga. E aqui, atenção. Aqui se diz fatiga com T. No português é muito parecido, mas ela é levemente modificada. No português nós dizemos a fadiga. Isso, até eu me confundi, olha aí. No português nós dizemos fadiga, mas no espanhol, fatiga. Bien? El dueño le echó toda la carga al caballo. O dono le echou, ou seja, colocou toda a carga sobre o cavalo, incluindo al asno enfermo, ou seja, o dono colocou toda a carga no cavalo e além da carga o cavalo teve que carregar o próprio asno, perdão. El caballo, suspirando, dijo: que mala suerte. Olha aí, agora você sabe como dizer que má sorte. Que mala suerte. Por não haber querido ajudar, porque eu não quis ajudar, agora quer dizer agora é agora, tenho que cargar com todo. E hasta quer dizer até. Agora eu tenho que carregar tudo e até o asno. Moraleja. Moraleja é a palavra que a gente usa para fazer referência à mensagem mais importante de toda a história. Se você sair dessa história e precisa lembrar de algo, é o que eu vou dizer na moraleja, que é: aquel que no ajuda a su prójimo cuando lo necesita, tarde ou temprano termina perjudicando-se a si mesmo. E aqui duas observações. Atenção nesta frase. Vou ler de novo. Aquel que no ayuda a su prójimo cuando lo necesita, tarde o temprano termina perjudicando-se a si mesmo. Dois fatores para que você observe nesta frase aqui. Primeiro, a palavra prójimo com J. Mas espera aí, não existe a palavra próximo? Existem, as duas palavras existem. Porém, a palavra próximo, ela é mais usada como no português, próximo, pero a palavra prójimo com J, ela é usada somente para a pessoa que está perto de nós, não fisicamente, mas como amar ao próximo, a pessoa que está ao nosso redor, certo? Então, quando a gente vai falar a pessoa que está ao nosso redor, nós vamos usar com J. Mas agora, se for qualquer outra coisa, por exemplo, você está lá atendendo, você é um atendente de loja, você está atendendo vários clientes e tem uma fila, aí você diz próximo, não próximo, certo? Então tem a ver muito com essa ideia de o próximo é a pessoa que você tem que ajudar, certo? Depois também tem a parte do perjudicando-se. O verbo aqui é perjudicar. Perjudicar. Que no português nós dizemos prejudicar. Cuidado, tá? Cuidado, porque muitos brasileiros costumam dizer prejudicando-se. Mas o R ele vai depois do E, tá?
E aqui também eu marquei em verde uma expressão que você pode adotar, o que vai fazer o seu espanhol ser mais avançado. Que seria tarde ou temprano. Cedo ou tarde. Tarde ou temprano. Só que em vez de dizer cedo ou tarde, nós dizemos tarde ou cedo, né? Tarde o temprano termina perjudicándose a sí mismo. Bien, ya vimos las palabras destacadas en el texto. Ahora vamos a la parte de la pronunciación. ¿Estás listo? Agora, meu querido, um detalhe importante. Quando você for para a parte da pronúncia desses episódios aqui de Aprendendo com Histórias, eu te recomendo que você repita em voz alta depois de mim. Eu sei que muitas pessoas nessa hora gostam de só ficar olhando para minha cara, tentar fazer os exercícios. Elas tentam fazer o exercício mentalmente. Mas existe um porquê, uma importância de que você fale em voz alta. Porque você precisa treinar o seu aparato fonológico para pronunciar o espanhol. Ou seja, você precisa treinar sua língua, seus lábios, suas bochechas, os músculos do seu rosto. É como se você estivesse fazendo uma atividade física, mas com o rosto. Então, enquanto você treina, você vai estar ensinando para o seu cérebro o movimento de cada letra, de cada som do espanhol. E vai chegar um ponto que você vai perceber que esse conhecimento vai estar tão colado na sua memória que a pronúncia correta vai simplesmente sair de forma natural da sua boca, sem esforço, sem ficar pensando. E recomendo que, se você preferir, vá para um lugar confortável onde você possa ficar falando sozinho, né? Porque tem muita gente que se incomoda às vezes de estar na frente do marido, na frente dos filhos, aí eles ficam olhando torto porque você está falando sozinho. Então o que importa é que você se sinta à vontade, deixar esses músculos relaxados para pronunciar agora. Começamos? Vamos lá. Desde aqui em cima, você vai ler depois de mim. Había una vez. Había una vez. Isso. Não fica só me olhando. Letra Z no espanhol tem som de S. Então, havia uma vez. Não vez. Certo? Un hombre que tenía un caballo y un asno. Bien. Importante que diga. Letra H, a letra H no espanhol ela é muda, então não diga hombre, un hombre. Não, tá? Un hombre que tenía, aqui ó, no que, você por ser brasileiro às vezes diz que. Um homem que tinha, né? Mas no espanhol todas as letras E são sempre E. Elas nunca se transformam em I, como nós fazemos com o que. Então, em vez de dizer un hombre que, você vai dizer un hombre que tenía un caballo y un asno. Bien? Letra LL, dígrafo LL, na verdade, né? Tem 4 opções para você pronunciar esse dígrafo. Primeira opção, I. Você vai dizer caballo, caballo. Segunda opção, J. Caballo, caballo. Terceira opção, DJ. Caballo, caballo. Quarta opção é caballo, caballo. O LL, ele tem muitas variações. Cada país e cada região de dentro de cada país adota uma forma de pronunciar esse dígrafo. Então, eu recomendo que você escolha uma dessas opções e você continue fazendo do resto da sua vida, o resto do tempo que você for falar espanhol. Todas essas variações são aceitas. Todas elas são corretas, digamos. Elas não vão estar incorretas. Por mais que a pessoa que você está falando use o J e diga caballo, se você falar caballo, ainda assim vai estar correto. Bien? Sigamos. Una tarde, cuando iban de camino a la ciudad, diga. El asno, muy agotado por llevar toda la carga. Você. Eso. Le dijo al caballo. Por favor, amigo. Tú no llevas nada. Ayúdame con una pequeña parte de esta carga.
Isso, a letra Y é outra letra que também causa confusão para os brasileiros. Você também tem 4 variações para pronunciar a letra Y. E, felizmente, essas opções são exatamente as mesmas opções que eu acabei de te apresentar no LL. Exatamente. Então, você pode falar ayúdame, ajuda-me, ajuda-me ou ajuda-me. Todas são aceitas, certo? Todas podem ser uma opção que você escolha. Vamos continuar. Ayúdame con una pequeña parte de esta carga. Dilo en voz alta. El caballo, siendo muy egoísta, se hizo el sordo. En la mitad del camino, el asno se desplomó, víctima de la fatiga. Isso, cuidado para não dizer aqui fatiga, desculpa, cuidado para não dizer fatiga, porque às vezes o brasileiro transforma a letra T em te amo, né? Então, fatiga tem esse perigo que você diga dessa forma, mas a letra T no espanhol é suave, então você diz fatiga, fatiga. Bien, vamos de nuevo. El asno se desplomó, víctima de la fatiga. Lea. El dueño le echó toda la carga al caballo. Dilo tú. Muito deduzível considerar que o N com o acento em cima tem esse som de NH, como no português, tá? Dueño, dueño, exactamente. Incluyendo al asno enfermo. Dilo tú. El caballo, suspirando, dijo: ¡qué mala suerte tengo! Dilo. Por no haber querido ayudar, ahora tengo que cargar con todo. Cuidado que esse H aqui ele é mudo, tá? Você não pode dizer ahora. Y hasta con el asno, di. Hasta con el asno. Moraleja: aquel que no ayuda a su prójimo, cuando lo necesita, tarde o temprano, solo esas dos palabras, bien, termina perjudicándose, di, a sí mismo. Bien, e aqui você tinha que ter cuidado com essa letra S, porque você pode ter a tentação de transformar em letra Z. Mismo. Se dice así mismo. Bien, aquí terminamos la parte de la pronunciación. Ahora vamos para los ejercicios de fijación. Vamos a tener dos niveles de este ejercicio. Bien, el nivel 1 y el nivel 2. En el nivel 1 vamos a pasar las palabras del español, del español para el portugués. Y el nivel 2 vamos a hacer lo contrario, porque es más difícil pasar del português ao espanhol que del español para o português. Porque essa é a sua zona, você já fala o português, você já está familiarizado. Então isso não é algo tão difícil para você. Vamos lá? Dá uma olhadinha na tela. O nome do jogo. O que você tem que fazer agora aqui comigo é responder antes que eu escreva a pergunta. Tá? Se você vê que eu estou respondendo muito rápido, para o vídeo. Para o vídeo, porque convém para você que você diga a resposta antes que eu, para que você verifique se você de verdade está aprendendo. Tá? Vamos começar no nível 1. Havia uma vez. Como é que se diz havia uma vez em português?
Era uma vez. Muy bien. Quando? Como é que se diz quando no português? No espanhol dizemos quando, certo? Quando é quando o O se transforma em U, mas isso não acontece no espanhol. Nós dizemos quando. Quando. Bien. Agotado. Muito cansado. Isso. Ajuda-me. Me ajude. Se hizo el sordo. Se fez de surdo. Isso aí. Mitad. Opa. Coloquei surdo. Mitad. Metade. Isso aí. Desplomou. Desmaiou. Isso aí. Fatiga. Como se diz em português? Fadiga. Bien. Dueño. É muito intuitivo essa una, ¿no? Dueño. Perdão. Dueño. Echó. Echó pode ser colocou. Bien. Moraleja. Isso, você já sabia, né? Tarde ou temprano. O que é tarde ou temprano? Cedo ou tarde. Bien. Perjudicando-se. Prejudicando-se. Prejudicando-se. Ai, Pamela, mas eu achei esse exercício muito fácil. Muito fácil. Vamos ver agora no nível 2? Vamos aumentar a dificuldade. Vamos lá. Agora você vai traduzir do espanhol para o português. Vamos lá. Traduza a frase. Era uma vez. Como é que se diz isso em espanhol? Me conta. Havia uma vez. Ou tinha outra forma, lembra? É mais difícil essa, realmente. Érase uma vez. Quando? Como é que se diz quando em espanhol? Você sabe, exatamente igual, só que se escreve com C. Esgotado, sem energia, sem mais forças. Se dice agotado. Cambia um pouquinho nomás. Me ajude. Como é que se fala me ajude? Opa. Ajuda-me. Ajuda-me. Se fez de sordo. Como é que se usa? Ai, peraí. Se hizo de sordo. Bien. Metade. Como é que é? Mitad. Tem que lembrar de tirar o E pelo I. Desmaiou ou desmoronou. Desplomar. Se você respondeu essa aqui, meus parabéns. Meus parabéns. Fatiga. Como é que se diz fatiga em espanhol? Com D, isso. Se você respondeu, meus parabéns. Fadiga. Bien. Dono. Dueño. Jogou. Jugou. Bien. Moral da história. O que é? Moraleja. Moraleja. Cedo ou tarde. Entonces, cedo ou tarde se diz tarde o temprano. Bien. Aquí tenemos la última palabra. Lembra que tem que colocar o R em outro lugar. E aqui, no caso, tá errado no português, né? Tem um hífen. Isso aí. Tem que trocar somente essas duas letras. Aqui tem um acento. Perjudicando-se. Bien.
esa fue nuestra historia. Aquí terminamos el estudio, pero te recomiendo que recuerdes essas palavras no futuro. Se você chegou até essa parte do vídeo, meus parabéns. Meus parabéns, mas agora é muito importante que você faça parte da revisão. Quando você for sentar para estudar espanhol, lembre-se de repassar as palavras que você aprendeu aqui nessa aula. Se você gostou, deixa o seu like e se você quer continuar assistindo conteúdo como este, por favor, se inscreva nesse canal e acompanhe tudo que nós postamos, tanto aqui no YouTube como, por exemplo, no Instagram, onde nós postamos também bastante conteúdo. Y eso es todo. Espero que puedas seguir aprendiendo español y si tienes alguna duda puedes preguntar aquí en los comentarios o en la cajita de pregunta en Instagram. Bien, nos vemos pronto. Adiós.